Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do debate envolvendo os candidatos a vice-prefeito aqui na cidade. A Difusora, o Comércio da Franca, o Portal GCN, nessa cobertura para as eleições 2012. Vamos agora conhecer as regras deste segundo bloco. Neste bloco, os candidatos responderão a perguntas elaboradas por eles próprios. Serão feitas 7 perguntas diferentes. Cada candidato pode perguntar e responder apenas uma vez. O mediador fará ao vivo o sorteio do tema. Em seguida, sorteará quem fará a pergunta e quem responderá. Na eventualidade do candidato que pergunta ter o seu próprio nome sorteado para responder, outro sorteio de quem responde será feito e seu nome volta para a urna. Se só restar ele, a pergunta será feita por um dos jornalistas. O padrão de tempo será o seguinte: 1 minuto para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 30 segundos para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Muito bem, já conhecendo as regras deste segundo bloco do debate envolvendo os candidatos a vice-prefeito. Como as regras foram determinadas, foram aprovadas, esse bloco é o seguinte, só resumindo, vou sortear, portanto, o tema. Sorteio também quem pergunta e quem responde. Então, vamos ao tema primeiro. Primeiro tema, transporte público. O candidato que vai fazer a pergunta, a gente também vai sortear. É Rosilda Bonetti. Quem vai responder a pergunta é o candidato Marco Aurélio Chuí. Candidata, a senhora tem agora 1 minuto para a pergunta. Transporte público em Franca é realmente um problema que está sendo atravessado. Tiveram manifestações agora. Eu gostaria de saber de você como você viu essas manifestações dos jovens, né, o desempenho de cidadania que eles tiveram e como você, como vice-prefeito, seu prefeito, vai resolver esse problema, baixar a tarifa, colocar uma outra empresa, gratuidade. Muito bem. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Bom, sobre essa parte do transporte, a primeira coisa que o PV vai fazer é recuperar o gerenciamento da empresa. Da empresa não, da gestão. A prefeitura hoje não participa desse gerenciamento e isso aí dificulta muito na comunicação, na definição de metas. Outra coisa é estar atento à planilha de custo. Nós vamos fiscalizar essa planilha, vamos cobrar, vamos saber o porquê que tem esse preço, quais que são as necessidades reais, sugerir alternativas e estar em cima desse processo. Vamos exigir mais investimento por parte da empresa, dentro da cidade de Franca, possibilidade de aumentar as linhas de ônibus, aumentar nos horários de pico o efetivo de ônibus e discutir esses descontos. A gente sabe que por lei federal existem alguns descontos que têm que ser cumpridos, mas esse aspecto também vai ser debatido. As alternativas, elas vão ser sempre discutidas em termos de capacidade técnica com pessoas responsáveis. E a intenção do PV é fazer um processo melhor, com qualidade melhor para o trânsito. Muito bem. Candidata, a senhora tem 30 segundos para a réplica. O projeto do PSOL é realmente reavaliar o contrato com a empresa São José, é trazer micro-ônibus e vans para a cidade, porque vai facilitar e melhorar até a qualidade do trânsito no centro da cidade e, junto com a população, promover novos itinerários, novas linhas que atendam realmente a vontade da população que utiliza dos ônibus. Candidato Chuí, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Nós temos que pensar também em outros modais, né, outras alternativas, isso aí num processo mais longo para a cidade. A gente sabe hoje o volume de carros que tem na cidade, isso é uma preocupação do Partido Verde. Fazer também um estudo na parte de ciclovias, bicicletários, isso já é realidade em várias cidades no Brasil também. Então esse estudo vai ser uma das prioridades do Partido Verde. Tá certo. Então vamos para a segunda rodada de temas e também de perguntas. A gente sorteia agora o tema segurança. Quem vai fazer a pergunta?
Também vamos para o sorteio. Marco Aurélio Chui. E agora a gente sorteia quem vai responder. Rosilda Bonetti. Então, troca. Bom, candidato, você tem agora 1 minuto para perguntar. Peço que a plateia não se manifeste. Chui, aliás. Sobre segurança, 1 minuto para pergunta. Como que a prefeitura pode atuar no tema de segurança pública? Só essa? Candidata, a senhora tem 1 minuto e meio para a resposta. Segurança pública, o nosso projeto para a cidade é retirar o efetivo da Polícia Militar que está no trânsito hoje e deixar ele a cargo realmente da criminalidade, né? Revitalizar os conselhos municipais, principalmente o Conselho de Segurança, onde ele seja mais deliberativo, onde ele seja efetivamente mais eficaz junto à população que ele atende e que ele tenha poder de deliberação junto ao comando da Polícia Militar. Porque não adianta nada se fazer um conselho num bairro e quando se chega ao comando e fala, ó, está acontecendo isso, está tendo isso, não, ele não é ouvido, é jogado às traças as sugestões. Então, essas sugestões elas devem ser acatadas, até mesmo porque grande parte dos desvendamentos que tem de crimes, descobertas, é por conta de informações prestadas por populares. E os conselhos de segurança eles devem ser mais eficientes. E também na prevenção da segurança, tem que se pensar muito assim, em investir no jovem e no adolescente e na criança. Por quê? Porque a criança ela vai para a criminalidade, ele começa uma mula, aí ele passa já para um pequeno traficante, depois ele se torna um grande traficante. Por quê? Por falta de expectativa, por falta de oportunidade, por falta de onde procurar o que fazer. E muitas vezes os pais têm que trabalhar... Obrigado, candidata. Candidato Chui, você tem agora 30 segundos para a réplica. O PV, dentro do Pensamento para o Futuro, vai elaborar o Plano Municipal de Segurança. Vai com a participação de todos os segmentos, na área de liderança, de instituições, e vamos definir esse plano. Como prevenção, vamos trabalhar na área social e de violência urbana. E ampliar as atividades culturais e esportivas dentro desse contexto. Candidata Rosilda, 1 minuto agora para a tréplica. Falar em segurança pública e na melhora efetiva de segurança pública, não adianta falar em coibição antes de falar em prevenção. A raiz do problema está na prevenção. No que nós podemos fazer pelos jovens, pelas crianças, pelas famílias que optam pela criminalidade. Hoje nós sabemos que pequenos traficantes exercem essa atividade porque para ganhar o dinheirinho dele do dia a dia. E não é por outras mazelas, é simplesmente por isso. Então, eu acredito sim, que se a gente oferecer cursos profissionalizantes interessantes, que chamem a atenção do jovem, nós vamos estar remediando bastante essa parte da segurança pública. Obrigado, candidata. Então, vamos para mais um tema que será perguntado e respondido aqui. O tema agora é economia. Quem vai perguntar é o candidato Ranieri Melo. E quem responderá a essa pergunta sobre economia, professor Marcial. Candidato Ranieri, você tem, a partir de agora, 1 minuto para perguntar. Professor Marcial, questão da economia, eu vou abrir um pouco esse leque para o âmbito nacional. Recentemente saiu uma pesquisa dizendo que o Brasil está na 4ª pior colocação em questão de distribuição de renda. E o governo federal não faz nada para resolver essa situação e isso é muito preocupante. Agora, no âmbito municipal, qual que é o projeto de governo que vocês têm para distribuir melhor essa fonte de renda e fomentar a economia local? Candidato Marcial, o senhor agora tem 1 minuto e meio para a resposta. Olha, primeiro que os últimos 8 anos do governo Lula, presidente Lula, e 1 ano e meio do governo da presidente Dilma, o Brasil mudou de fato, reinseriu no cenário internacional com respeito e passou a ser uma das nações que interfere nos assuntos internacionais. Com relação à questão local, é importante, existe um falso discurso de achar que o prefeito
O vice-prefeito cria emprego direto. Ele apenas pode realizar concursos públicos e contratar. Com relação à questão econômica, ele tem que ter políticas para estimular, para incentivar o setor produtivo realmente empregar. E aí, na nossa proposta em especial, ela trabalha o aspecto, primeiro, da formação profissional dos nossos jovens e adolescentes, como, por exemplo, uma universidade federal, uma escola técnica federal, para preparar esses jovens para o mercado de trabalho, para a cadeia produtiva local, e, junto com isso, criar condições para que essa mão de obra qualificada possa ser atendida no mercado de trabalho. Segundo, em relação às incubadoras de empresa. Nos últimos 8 anos, o governo do PT deixou a incubadora de empresa, permanece a mesma. Nós propomos criar mais 2 incubadoras de empresa, uma para o setor agropecuário e uma para o setor de turismo e serviço. Qual que é a finalidade? Para que você possibilite essas empresas que vão ser criadas condições de sobrevivência, de aprendizado, para que ela possa concorrer no mercado e, com isso, claro, oferecer seus produtos. Então, não é verdade que, a nível nacional, o Brasil é o 4º país pior em distribuição de renda. Esse fosso deixado nos últimos 500 anos, a presidenta Dilma e o presidente Lula... Obrigado, candidato. Ranieri Melo, agora 30 segundos para a réplica. Candidato, você está muito mal informado porque essa pesquisa saiu a nível nacional, mas vamos falar agora em questão de Franca. Se fala muito em diversificação industrial aqui na nossa cidade, em diversificação de emprego. Todos nós sabemos que Franca é um grande polo calçadista. Aí se falam muito que as pessoas têm vergonha de ser sapateiro, de trabalhar na fábrica de calçado. Isso é mentira, porque ontem nós visitamos uma fábrica de calçado aqui da cidade e as pessoas têm orgulho, sim, de ser sapateiro. O que nós precisamos mesmo é implementar isso e tornar essa pessoa... Candidato. Marcial Inácio, agora 1 minuto para a tréplica. Olha, eu posso dizer que fui sapateiro, não estou mal informado, é só observar o que aconteceu no Brasil em 2002, 2006 e depois em 2010, com a legitimidade da eleição da presidenta Dilma. Em relação à questão local, fui sapateiro durante 12 anos, eu sim sinto orgulho do que fui, participei do processo produtivo da cidade e faço questão de dizer que é importante para a nossa cidade, é o principal setor econômico. Agora, diversificação empresarial não é apenas um ato de vontade do executivo, do prefeito e do vice. Você tem que criar condições estruturais para que outras empresas possam se instalar na cidade. Então, é uma história de falar, olha, eu vou trazer novas empresas, trazer como? Eu tenho que proporcionar isso. Como é que você vai proporcionar isso? Diz que a Universidade Federal, a Escola Técnica Federal, são meios, são caminhos que possibilite a decisão da instalação de novas empresas. Agora, é claro, a nossa proposta é valorizar, fortalecer o setor coreiro calçadista, porque ele é fundamental para o desenvolvimento da cidade. Nós assinamos um compromisso com o setor e vamos cumprir se formos eleitos. O Justo Pelizaro assinou esse compromisso. Obrigado, candidato. Vamos para mais um tema sorteado. O assunto agora é saúde. O candidato que perguntará sobre saúde é Gilson de Souza Filho. E o candidato que responderá também sobre saúde, Vanderlei Tristão. Candidato Gilson de Souza Filho, você tem 1 minuto para a pergunta. Vanderlei, bom dia. Todo mundo sabe o problema da saúde na cidade de Franca, com as cirurgias eletivas e a demora no atendimento para os pacientes nas UBSs e no pronto-socorro. Qual o plano de governo para melhorar essa e no plano de governo? Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Na verdade, saúde é o maior problema que a cidade enfrenta. Nós temos um atendimento precário, construiu-se um pronto-socorro, mas esqueceram que quem toca aquilo são as pessoas, então não tem médico, paga-se uma miséria para os médicos não querem trabalhar. Nós temos que melhorar o salário dos médicos para que eles possam voltar a fazer parte do corpo clínico da prefeitura. Por outro lado, as cirurgias eletivas é uma situação dramática. Nós temos 12.500 pessoas esperando uma cirurgia eletiva há 3, 4 anos. E aí, quando a prefeitura pode fazer uma opção, ou compra um prédio abandonado, ou paga cirurgias eletivas. A prefeitura vai lá e compra o prédio abandonado. E as pessoas, é só um detalhe nesse emaranhado de recursos que a prefeitura tem e nunca disponibiliza os recursos de forma correta. Nós temos essa situação e temos outras. Foi aprovado 2 UPAs para a nossa cidade. Os recursos estão entrando nos cofres da prefeitura
E eu tenho os boletins aqui que eu recebo de verbas federais que entram na prefeitura. Os recursos estão entrando na prefeitura desde dezembro de 2011. E nas duas UPAs que estão sendo construídas, os recursos estão vindo separadamente para as duas. E, no entanto, a UPA do Jardim Bom Sucesso Obrigado, candidato. não foram construídas. Gilson de Souza Filho, você tem agora 30 segundos para a réplica. No plano de governo do seu candidato, ele disse que vai contratar mais médicos e as UBS vão funcionar até às 9 horas. Todo mundo sabe a dificuldade em relação à saúde e contratação de médicos. Como vocês vão fazer isso? 1 minuto para a réplica, candidato. Olha, na verdade, grandes centros já ocorrem isso. Nós vamos criar uma fundação para a saúde. Os médicos, então, serão contratados através dessa fundação. E essa fundação, ela pode, então, aumentar o salário dos médicos na medida do que eles realmente mereçam. E nós vamos, então, ter resolvido o maior problema, que é o atendimento. Nós temos ainda, no nosso plano de governo, descentralizar a saúde. Não adianta você criar um pronto-socorro central e os bairros estão muito distantes. Então, a ideia seria 4 unidades UPAs que estariam em 4 centros diferentes da cidade, norte, sul, leste e oeste. E nessas UPAs, é um pronto atendimento. O atendimento é 24 horas. Então, nós teríamos ali recursos do governo federal para construir essas UPAs. Obrigado, a fundação... candidato. Vamos para mais um tema sorteado aqui no escritório jornalista Correia Neves. O tema é trânsito. O candidato que vai fazer a pergunta, professor Marcial. O candidato que responderá também vou sortear agora, Gilson de Souza Filho. Candidato professor Marcial, o senhor tem 1 minuto para perguntar. Gilson Souza, nós sabemos que tanto no governo do Estado quanto no governo federal você tem recursos para investimentos, também no trânsito. Por que a atual administração não foi buscar nem um centavo desses recursos, nem no governo do Estado, nem no governo federal, para poder resolver parte dos problemas do trânsito na cidade? Gilson de Souza Filho, 1 minuto e meio para a resposta. Realmente, o trânsito de Franca mata mais que o trânsito de São Paulo. E é um absurdo. Não podemos viver com isso. É preciso o prefeito ir buscar recurso em Brasília, em São Paulo. E no nosso governo Graciela, vamos instalar uma companhia de engenharia de tráfego para elaborar o trânsito da cidade. Entendeu? E vamos instalar as defensas nos córregos. Então, a segurança do trânsito é a vida das pessoas, é a vida das famílias. Eu acho que falta mais força de vontade e prioridade da atual administração. Bom, temos agora 30 segundos para a réplica, candidato Marcial. Olha, ouvinte, sabe por que o prefeito atual não foi buscar esses recursos? Porque é um prefeito autoritário, ele se nega a dialogar com forças políticas que não é do seu mesmo ninho. Então, essa é a razão. A cidade de Franca, que tem um orçamento previsto de 550 milhões, ela tem em torno de 2% para investimentos. É muito pouco dinheiro para uma cidade de 330 mil habitantes e, com certeza, o Justo Pelizar eleito vai tanto no governo do Estado quanto no governo federal, no Ministério da Cidade em especial, buscar esses recursos para construir as defensas e também para resolver grande parte dos problemas de trânsito nosso, que é uma vergonha. Obrigado, candidato. Franca matar mais do que o Estado Gilson de Souza Filho tem 1 minuto agora para a réplica. No governo Graciela, vamos investir nas campanhas educativas, com palestras para as crianças, nas escolas, os jovens e os adolescentes. E nos bairros para a família. Porque o trânsito ele é muito importante para a saúde da cidade. Com o trânsito seguro, diminui os acidentes, diminui as mortes das pessoas. Obrigado, então, candidato. Vamos, então, para mais um tema sorteado aqui. Novo tema, habitação. O candidato que vai fazer a pergunta sobre habitação é Fernando Baldock. Já o candidato que responderá sobre o mesmo assunto é Ranieri Mello. Candidato Baldock, o senhor tem 1 minuto para perguntar.
Ranieri, um fato importante e que a gente deve ressaltar aqui é que Franca é uma das cidades de seu porte, talvez uma das raras cidades do nosso país, do seu porte, que não tem favelas. Eu te pergunto, Ranieri, quais são as políticas que devem ser seguidas ou continuadas para que a nossa cidade assim continue? 1 minuto e meio para a resposta, candidato. Eu vejo que favela e submoradia acaba sendo a mesma coisa. Eu não vejo diferença em favela e submoradia. O importante, na verdade, é que nesses últimos anos não foi construído sequer uma casa popular para pessoas de baixa renda de 1 a 3 salários mínimos. O que foi construído nessa cidade foi, sim, através de empresas privadas, através de construtoras, através de problemas que nós não sabemos como se trata isso, casas, inclusive, de 3 a 6 salários mínimos. O que nós podemos trazer para Franca para solucionar esse problema? Inclusive, a Prefeitura assinou convênio com o governo federal e não implantou, simplesmente ficou no papel e isso foi engavetado ao passar do tempo. Nós temos que realmente tratar isso com prioridade em Franca, porque andando pela cidade, principalmente as pessoas que têm uma renda de 1 a 3 salários mínimos, o que elas mais questionam é moradia digna. E através dessa moradia digna, a pessoa tem uma melhor qualidade de vida, ela tem uma melhor saúde, porque a pessoa que mora mal, ela não tem uma boa qualidade de vida, ela não tem uma boa perspectiva de vida. Então o que nós temos que fazer? Nós temos sim que buscar recursos junto ao governo federal, porque o recurso está lá, é só trazer para Franca e casas a preços populares, a 10% da renda da pessoa. Se ela ganha, por exemplo, um salário mínimo, é 10% em cima do salário mínimo para ela pagar. Obrigado, candidato. Fernando Baldock tem agora 30 segundos para a réplica. Eu entendo que a habitação não é só casa. A habitação também é asfalto, também é luz, também é bairro organizado. E nós vamos, sim, investir nesse setor. É preciso, principalmente, aí eu concordo com o Ranieri, ofertar mais moradias nessa faixa de renda de 1 a 3 salários. Vamos atrás desses convênios, vamos atrás dessas parcerias, para que o nosso governo, Alexandre 45, também entregue à cidade as casas que ela necessita. Obrigado, candidato. Ranieri Melo tem 1 minuto para a tréplica. Concordo com você, Fernando, que a habitação também está relacionada a asfalto, tanto que essa cidade não tem mais aonde colocar buraco, né? Foi feito, de acordo com vocês, 300 quilômetros de recapeamento e eu não sei aonde tem tanto buraco nessa cidade. Inclusive, não foi nem verba da prefeitura, né? Foi verba que veio da Sabesp, inclusive uma mixaria, migalhas para o asfalto da cidade. Então, eu tenho que concordar com você, Fernando, nessa questão. Precisamos, sim, na questão de habitação, tomar providência em relação ao asfalto de Franca, sim. Obrigado, candidato. Portanto, vamos para o último sorteio aqui de tema. O tema é educação. Quem vai fazer a pergunta é o candidato Vanderlei Tristão. Temos apenas um nome. Para responder a pergunta é o Fernando Baldock. Bom, candidato Vanderlei Tristão, o senhor tem 1 minuto para perguntar. Fernando, a minha pergunta é a seguinte: por que a prefeitura insiste, a administração municipal insiste em inverter valores? Nós temos uma necessidade de creches para atender 5 mil crianças que estão hoje sem vaga na creche. E, ao mesmo tempo, nós temos 11 milhões de reais para a educação e o prefeito, então, resolve construir um caixote lá naquela obra do esqueleto, um prédio que não terá acessibilidade nem estacionamento e deixa 5 mil crianças que, se quiser, vai ter que começar a bater lá na porta do judiciário para que o judiciário dê uma liminar exigindo que a prefeitura coloque as pessoas numa creche. E mais, pagando R$400 por criança em creche particular. Por que essa inversão de prioridade? Candidato Baldock, 1 minuto e meio para a resposta. A prioridade não está invertida. A prioridade é a educação. E investir também num prédio que acomode os professores, a Secretaria de Educação, é investir nas pessoas, não é, Vanderlei Tristão?
Então, nós também temos que investir nas pessoas. Com relação às creches, se todos os governos que passaram pela nossa cidade tivessem construído as creches que o nosso governo construiu, certamente esse número ou esse déficit não existiria hoje. Nós vamos continuar, sim, construindo as creches. Foram 26 em 8 anos, mais do que em toda a história de Franca. Agora, é evidente que nós precisamos construir mais. Agora, quem já construiu sabe como fazê-lo. E a população pode ter certeza que é essa responsabilidade na conduta da administração que vai continuar norteando o nosso trabalho. Importante lembrar que as escolas da prefeitura alcançaram o índice, que é o IDEB, de 6,2, uma meta prevista para 2022. Nós já alcançamos agora aqui nas escolas da prefeitura, o que mostra o empenho, a prioridade e a preocupação desse governo com a educação. E não são só projetos de educação em si, mas nós temos nas escolas do município iniciação musical e vários outros projetos que devem... Obrigado, candidato. Vanderlei Tristão, você tem 30 minutos agora para a réplica. 30 segundos, aliás. A resposta que o Fernando Baldock coloca pode ser avaliada por aquelas 5 mil mães que estão aí desesperadas buscando uma creche para os seus filhos. Eu aconselho elas, existe uma súmula do Tribunal de Justiça de São Paulo que recomenda aos juízes da cidade que dê liminar a todos aqueles que baterem lá pedindo vaga para as suas crianças. Comecem a fazer isso. Obrigado, candidato. O candidato Fernando Baldock agora tem 1 minuto para a tréplica. A grande verdade é que aqui é muito fácil, né? Todo mundo vai resolver tudo em uma caneta. E me parece que até os vices a terão. O eleitor não é mais ingênuo a ponto de achar que promessas ou fantasias vão colocar a nossa cidade num patamar de paraíso. Não é isso, não é isso que nós estamos dizendo aqui. Estamos dizendo sim que um trabalho efetivo foi feito e ele é constatado e ele é enxergado por todos nessa cidade. Agora, aquelas mães que tiveram seus filhos na creche podem ter certeza que esse trabalho vai continuar sendo realizado. Nós vamos precisar, caro eleitor, caro ouvinte, de mais de um prefeito com responsabilidade para que a cidade continue crescendo. E é por isso que nós estamos com o Alexandre 45. Obrigado, candidato. Chegamos ao fim deste segundo bloco do debate envolvendo os candidatos a vice-prefeito aqui em Franca. Já, no segundo bloco, os candidatos responderão a perguntas formuladas pelos jornalistas. É a Difusora e o Comércio da Franca na cobertura das eleições 2012.